Um renomado marceneiro sempre zelava pela excelência da qualidade dos seus móveis, por isso percorria junto com seu filho uma vasta região, sempre em busca da madeira mais nobre para fazer os seus móveis. Conta a história que eles caminhavam dias pela floresta, né? E o pai tinha um olho clínico para a madeira e ensinava tudo ao filho, o que deveria conhecer sobre a madeira. Porém, uma árvore plantada no vale, onde só ela estava sozinha lá. E essa árvore sempre chamou a atenção do filho e o pai não soube responder, porque essa árvore era única. Ela tinha uma coloração vermelha de sangue e ela era retorcida porque a ação do vento ali era muito forte. Mas essa madeira foi reconhecida quando o pai e filho, né, andando atrás de um tumulto de gente, na curiosidade, viram que no alto do Calvário estava Jesus crucificado naquela madeira, naquela árvore. O pai ensinou ao filho. Sabe por que Maria casou com José, carpinteiro? Por que Maria foi dada em casamento a José? Porque José era carpinteiro e ensinou tudo ao filho sobre madeira. Mas não ensinou só como talhar a madeira, como planar a madeira. Ensinou Jesus o valor que tinha o lenho da cruz. Sim, naquela época era comum, por exemplo, na Via Ápia, se chegava a contar 300 cruzes. A cruz era vexaminosa, até pelo ato em si, porque, veja, todas as pessoas que eram contra, ou que havia alguma acusação que elas eram contra o Império Romano, elas eram crucificadas. E as pessoas ficavam ali dias até morrer. E aquelas pessoas que morriam ali não poderiam ser removidas, elas apodreciam ali. Era uma mensagem do Império Romano sobre todos aqueles que se opusessem ao, digamos assim, ao Império Romano. Jesus aprendeu com José a talhar a madeira, mas Jesus aprendeu com José os valores e acima de tudo, o valor da cruz. Mas aí, veja, no Evangelho de hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 e seguinte, aqui vai contar como Jesus, logo depois que o anjo anunciou, né? Então Maria guarda no segredo do seu coração isso, não conta para José. José, vendo que ela estava grávida, decidiu abandoná-la. Veja, versículo 19. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. José era um homem justo, um homem casto, um homem santo. Disso nós não temos dúvida. Mas por que ele rejeitou Maria? Porque ele duvidou, né? Pensou que ela tivesse relações com outro homem? Não, não. Isso é inconcebível. Por quê? Porque uma pessoa santa, nós sabemos, a própria Bíblia vai dizer que José é o homem justo, quer dizer, uma pessoa santa. Uma pessoa santa, ela reconhece a santidade na outra pessoa. Reconhece a santidade. José decidiu abandonar Maria porque viu que o que acontecia ali era algo grandioso demais. Como aquele marceneiro que, vendo aquela árvore, entendia que aquela árvore era única, que deveria ter um propósito muito maior. Então José, não se achando digno, resolve ir embora. Então o anjo falou: volta. E o anjo voltou. Mas a pergunta é: qual é o papel de José? Por que Maria, sendo virgem, já desde o tempo de Isaías, o profeta anunciava que o Salvador nasceria de uma virgem? Por que então que não era simplesmente uma moça virgem concebeu e dali saiu Jesus? Então, porque e não haveria essa polêmica de porque José teve outros filhos com Maria? São Jerônimo vai elencar o papel de José. Vai dizer que a Virgem Maria, ela era casada com José, primeiro para que a genealogia de José, através da genealogia de José, se soubesse a genealogia de Maria. Porque José e Maria eram da mesma casa, da casa de Davi. Segundo, para que os judeus não apedrejassem como adúltera.
Olha, Deus respeita também digamos assim, Deus respeita a situação dos tempos, né? Porque o extraordinário de Deus se faz no ordinário das coisas. Isso na nossa vida também é assim. O milagre é o extraordinário de Deus que acontece no ordinário do dia a dia. Terceiro, para que ao fugir do Egito, para o Egito, Maria tivesse a consolação de um homem para ajudá-la. E quarto, para ocultar do demônio o parto de Maria para enganá-la. Porque o demônio sabia que a virgem daria à luz, mas não sabia que a mulher casada seria virgem. Nós temos que entender nessa quaresma o valor da cruz. Esse valor, eu não tenho dúvida que José passou para Jesus. E em José nós temos que entender também, porque José também carregou a sua cruz. A fé de José foi provada, sim, porque aconteceu as coisas, né, de Maria, a concepção de Maria, José não estava sabendo de nada disso. Houve aquele tempo de que a fé de José também foi provada. Mas ele entendeu que, do mesmo modo que ele ensinou Jesus, que deveria suportar a cada dia a sua cruz, José também entendeu que era necessária aquela cruz na vida dele. Que nós entendamos nessa quaresma que a cruz, quando vem na nossa vida, ela é motivo de salvação. Por isso, não podemos nos desesperar diante da cruz, mas abraçá-la. Naquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, nós vemos que Jesus beijou a cruz antes de ser crucificado. Essa é a nossa atitude, deve ser de cada dia.